pessoal que me acompanha neste canal. Eu quero falar hoje sobre dois assuntos de Canguaretama. Falar sobre o civismo e sobre o folclore naquele município. O folclore de Canguaretama é mais voltado para a nau catarineta, o fandango. O fandango é original da Península Ibérica, Portugal e Espanha. É uma manifestação daquela região, mas que chegou no Brasil. E chegando no Brasil, chegou aqui no Rio Grande do Norte. E no Rio Grande do Norte, os dois lugares mais importantes foi as Rocas, no tempo de Djalma Maranhão, e Canguaretama. Os dois lugares onde o fandango no Rio Grande do Norte foi importante, segundo o Luiz da Câmara Cascudo. O fandango tem uma história. O que é a história do fandango? O fandango é uma nau onde tem pessoas que se vestem como que fossem marinheiros. E eles saem de um determinado local e vai para outro local, marítimo. Só que no meio do caminho, da viagem, eles se perdem no mar. Quando eles saem do porto que eles saem com a nau cheia de alimento, eles saem tranquilos, saem muito felizes. Porém, vai se acabando o alimento e eles se perdem no meio do caminho. E nesse meio do caminho, quando eles se perdem no meio do mar, então começam a se alimentar dos últimos alimentos e começa a faltar. No que começa a faltar os alimentos, então eles começam a se dividir. Então aquela amizade, aquele amor, aquela fraternidade começa a se acabar. E com isso, eles começam a brigar, a discutirem. Essa é a história do fandango. E por que eles fazem isso? Porque isso é a luta pela sobrevivência. Então, enquanto tinha tudo de alimento, todos eram amigos, todos eram companheiros. Na hora que o alimento falta, então a pessoa vai lutar pela sua subsistência e o que acontece? Ela esquece o amor, a solidariedade, os princípios principais da natureza humana. Que na realidade, na natureza humana, o homem ainda tem é arraigado ainda ao seu princípio de sobrevivência. Na hora que falta o seu alimento, automaticamente faltam as suas condições. Então o fandango em Canguaretama, ele se apresenta principalmente nas festas. A principal é a festa religiosa do Nossa Senhora da Conceição, quando na nau catarineta eles levam a imagem da padroeira, saindo na frente da procissão. É muito bonito. E essa história que eu acabei de contar se desenrola todinha em uma música que eles cantam, num espaço que dá de 3 para 4 horas essa história completa, todos os versos completos. No dia da padroeira, eles saem com a imagem cantando as músicas religiosas. E nas outras festas, então, cívicas da cidade, eles saem cantando aquilo da sua própria história. Então o fandango, a nau catarineta, que é a nave do fandango, o fandango tem essa origem e tem essa história. E lá, esse fandango, ele é muito importante para a cidade. Só se apresenta nos momentos mais importantes. O segundo ponto que eu queria falar sobre a cultura de Canguaretama é a cultura do 7 de setembro. Como é a Semana da Pátria lá? A Semana da Pátria em Canguaretama é uma semana que ela começa no dia 1º e vai até o dia 7. A partir do dia 1º tem o que a gente chama de o hasteamento da bandeira, que é feito por uma escola ou mais de uma, e também, além do hasteamento da bandeira, é feito como alguém é escolhido para fazer um pequeno comentário sobre a pátria. A diretora ou o diretor da escola também fala.
porém tem sempre alguém que é convidado para fazer essas palestras. Eu era sempre convidado para isso. Então, no dia 1º é feito a abertura com a presença do prefeito, com a presença dos vereadores, com a presença de autoridades, o padre, e então, a partir de então, pela manhã, às 8 horas, é feito o hasteamento da bandeira com uma escola, uma instituição escolar e uma entidade, que pode ser um banco, pode ser um órgão público, federal, estadual, municipal, que está presente, com banda de música. À tarde tem o arreamento da bandeira. Então o hasteamento da bandeira é de 8 e o arreamento da bandeira é às 17 horas. Tem músicas até o dia 7 de setembro. Então no dia 7 de setembro, então acontece a missa na igreja e também o desfile cívico, com alunos, com pessoas que são convidados, professores e com entidades outras também que se apresentam no dia 7 de setembro, a Assembleia de Deus, e consequentemente cada dia tendo alguém para assumir o início, que é o momento em que a bandeira é hasteada, e o arreamento da bandeira, e isso faz um movimento na cidade muito grande, um movimento cívico. Então isso é muito importante em Canguaretama. Quer dizer, o civismo em Canguaretama, ele é desenvolvido principalmente nessas datas, porque tem outras datas importantes, como é a data da instalação do município e a data também da criação da cidade de Canguaretama, que eu falarei em outro vídeo. Então, em síntese, eu enfatizei agora dois pontos. O fandango, que é a cultura folclórica, o principal, e o dia 7 de setembro, que é a Semana da Pátria, que lá não se comemora apenas no dia, lá se comemora durante uma semana inteira, movimentando a população da cidade. Boa tarde.